está conosco Orson Peter Carrara para responder alguns questionamentos sobre o tema O Céu e o Inferno. No Momento Espírita, veremos a mensagem com o título Amor a toda prova. O céu e o inferno existem? Se existem, onde se localizam? Pelo lado material, não existem. São simples alegorias, pois por toda parte há espíritos ditosos e infelizes. Mas pela vivência de experiências, tanto o céu como o inferno podem se tornar uma realidade em nossas existências, ambos de acordo com nossas atitudes. Em nós e conosco, trazemos o céu e o inferno, ou seja, cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. Nós vamos ver o Momento Espírita e em seguida conversar com Orson Peter Carrara. Quando os filhos nascem, são amados de forma incondicional pelas mães. Contudo, à medida que o tempo passa, que os dias se somam e as tribulações, as canseiras vão sendo adicionadas, parece que tudo se transforma em rotina. Até o amor. No entanto, basta qualquer coisa acontecer com o filho e eis o amor de forma incondicional se apresentando. É um sentimento intenso, gratificante, capaz de coisas inacreditáveis. Mães que atravessam anos à cabeceira do filho doente, que movem céus e terra para os ver de novo sadios. Nada é bastante para aquele ser amado. Recordamos de uma mãe ainda jovem com a filha ao colo. A menina era portadora de síndrome incomum e os meses se arrastavam penosos, com peregrinação materna na ala especializada do hospital. Naquele dia, com a pequena nos braços, Luciana estava ali outra vez e aguardava pacientemente, aconchegando ao peito seu tesouro. Chamou-lhe a atenção um senhor ao seu lado que de tudo reclamava. De tudo mesmo. Era um resmungo atrás do outro. Em certo momento ele desabafou. A única alegria que tenho é minha filha. Ela é minha razão de viver. Se não fosse por ela, eu já teria desistido. Então, a mãe corajosa o olhou profundamente e lhe disse: Pois então, senhor, quando estiver se sentindo mal e tiver vontade de reclamar, de achar que a vida o está castigando, agradeça a Deus por não ser sua filha a sofrer tudo isso. Digo isso porque eu daria tudo para estar no lugar da minha filha. O senhor se calou assustado. Lágrimas lhe vieram aos olhos ao ver aquela mãe tão sofrida. E é assim em todo lugar, a coragem materna se manifestando. Por vezes até, um coração materno ao outro socorre. Foi o que aconteceu em outra ala hospitalar. Na recepção estava a mulher, magra, lenço à cabeça, portadora de leucemia, muito jovem, 2 filhas pequenas. Havia um certo desencanto no olhar. Esse olhar de quem sabe que tem o passaporte da vida vistado para o além. Ela fora submetida a um transplante de medula e não resultara exitoso. A leucemia implacável lhe determinava pouco tempo de vida física. Ali ao seu lado estava Luciana, com a filha nos braços, pequena, magra, doentinha. Trocaram confidências as 2 mães. Luciana buscava dizer à outra que continuasse a lutar, que não desistisse. Era possível que o quadro revertesse. Então a jovem desenganada, com o mais doce dos sorrisos, olhando emocionada para Luciana, disse: Apesar de tudo que sofri e tenho passado, apesar de talvez eu não poder ver minhas filhas crescerem, digo que de forma alguma desejaria estar em seu lugar.
Ouvindo esses depoimentos, pais e mães, agradeçamos a Deus os filhos sadios que nos exigem tanto. Os filhos enfermos que dilaceram nossos corações com suas dores. E quando o dia for de cansaço e rotina, superemos. E fiquemos ao lado dos nossos filhos intensamente, por 15, 20 ou 30 minutos. Isso porque é maravilhoso ter um filho para amar. Amor a toda prova. É uma das mensagens do CD Momento Espírita, número 27. Este é um dos trabalhos realizado pela Federação Espírita do Paraná. Agora vamos conversar com Orson Peter Carrara, escritor e palestrante espírita da cidade de Matão. Olá, Orson, é muito bom ter você mais uma vez neste programa. As religiões, de modo geral, falam muito em céu e inferno. O que é o céu? O que é o inferno? Querida Ivone, telespectadores do Espiritismo Responde, é uma satisfação muito grande estar aqui outra vez. Essa mentalidade do céu e inferno é algo que atormentou a humanidade durante muito tempo e ainda hoje prevalece alguns resquícios desta mentalidade de que temos um céu de ociosidade para aqueles que conquistam esse estado, que souberam pautar a sua vida dentro de uma retidão moral, e um inferno de sofrimento eterno dentro de um caldeirão fervente. É uma ingenuidade, ambas as ideias são ingenuidade da mentalidade humana, porque não existem o céu e o inferno como locais. Como podemos imaginar um Criador, a inteligência suprema do universo, tendo um concorrente para roubar as almas que se equivocaram em algum ponto do caminho? Da mesma forma, é absolutamente incoerente um céu de ociosidade onde ficaríamos ali sem fazer nada. Ficaríamos 2, 3 dias, no quarto dia a gente perguntaria, não tem nada diferente para fazer não, né? E já íamos procurar o que fazer. Já íamos procurar o que fazer. Então a ideia do céu e inferno é uma ideia que prevaleceu durante muito tempo na humanidade, com grande influência sobre a massa humana, para conter muitas vezes os ímpetos de agressividade. Mas a mentalidade amadureceu e hoje já não há mais nenhum respaldo para essa ingenuidade do céu, do inferno e da figura do diabo. Orson, na verdade, o céu e o inferno são estados conscienciais. Esse é o grande detalhe, né? Alguém que está arrependido, alguém que está com remorso ou com desejo de vingança está no inferno consciencial. Alguém que tem a consciência tranquila está no céu da consciência. Certo. E por que Kardec se preocupou com este tema publicando o livro O Céu e o Inferno, que é uma das obras da codificação espírita? Justamente, Ivone, por causa da influência desse pensamento materialista sobre a vida humana, dos prejuízos que causavam à mentalidade humana essa figura que trazia medo, trazia pavor. E Kardec estudou o assunto. Se pegarmos o livro Céu e Inferno, que está completando 150 anos de publicação, tivermos a curiosidade didática de abrir o índice, veremos lá o céu, o inferno, purgatório, a intervenção dos demônios, didaticamente apresentados. O que é o céu? O que é o inferno? E justamente, e na segunda parte da obra, nós vamos ter os depoimentos dos espíritos, dizendo sobre a condição em que se encontravam. Espíritos felizes quer dizer com a consciência em paz, no céu da consciência. Espíritos arrependidos, endurecidos, homicidas, suicidas. Então Allan Kardec preocupou-se com esse quesito, justamente para esclarecer sobre o céu e o inferno, que nada mais são do que estados de consciência. Então o céu e o inferno são estado da nossa alma, né? Um estado interior. E de que forma que nós podemos construir este estado interior? Pois é, o estado interior é uma construção pessoal mesmo. Porque alguém que vive enraivecido, alguém que está odiando, alguém que tem inveja, que tem ciúme, ele constrói dentro de si uma desarmonia muito grande. E essa desarmonia se transforma num inferno de tribulações interiores. Ao oposto, a pessoa tranquila, a pessoa que procura cumprir o seu dever, a pessoa resignada ativamente, a pessoa que busca a sintonia com os propósitos superiores da vida, harmoniza-se, vencendo a ansiedade, por exemplo, vencendo os ímpetos agressivos ou egoístas
e passa a construir dentro de si o céu interior da consciência. E nesta obra da codificação espírita, O Céu e o Inferno, que completa 150 anos de lançamento, né, neste ano, o que mais chama a atenção? Olha, esta obra é preciosa, Ivone. Mas há 2 documentos dentro dessa obra, além de todo o conjunto que citamos, sugerindo ao ouvinte, ao telespectador, que tem a curiosidade didática de observar o índice, mas o que chama muito a atenção são os 2 preciosos documentos que estão inseridos lá. O primeiro deles é a passagem. Esse documento fala sobre o instante da morte. A morte dói, afinal de contas, e Allan Kardec vai elaborar um documento baseado nas informações dos Espíritos sobre esse instante de transição, da passagem da vida corpórea para a vida espiritual, a recepção na vida espiritual, qual a sensação do Espírito, como é que ele se sente. Mas um outro ainda mais precioso documento é o Código Penal da Vida Futura. São 33 itens, Ivone, que dariam um congresso. Tamanha a sabedoria de Kardec ao elaborar esse documento, baseado naturalmente na revelação dos Espíritos e nos depoimentos dos Espíritos, trazendo a situação em que se encontravam de harmonia interior, portanto, de céu, de estado consciencial de céu, ou de desarmonia, num estado consciencial de inferno oriundo das tribulações. E esse documento, de 33 itens, oferece para todo estudioso e pesquisador uma fonte inesgotável de conhecimento para entender a justiça divina e a lei de ação e reação. E vale dizer que a justiça divina, ela, talvez repetindo a palavra, a justiça divina é justa, mas ela é misericordiosa, mas ela exige, né, o cumprimento da lei, apesar de todo o amparo que oferece ao transgressor a lei. E já que você aguçou a curiosidade, como é esse momento da passagem? É muito variável de pessoa para pessoa, né? Porque isso vai obedecer ao comportamento moral adotado pela pessoa durante a sua vida física. A pessoa que vive atribulada, a pessoa que vive numa confusão mental, a pessoa que ela vai se perturbar no instante da morte também. Porque a morte, na verdade, é como se fôssemos nos submeter a uma cirurgia, é como se fosse um efeito anestésico, né? E a gente passa por esse momento, desperta no mundo espiritual e verifica as condições. Em que condições estaremos no mundo espiritual? Quem é que vai nos receber? Como é este processo? Isso vai depender muito da conduta que adotamos durante a vida, o modo de vida que vivemos. Daí a importância de nós pautarmos a nossa vida com retidão, levarmos a nossa vida com seriedade, respeitando o próximo, respeitando a vida e especialmente lembrando a máxima de Jesus, né? Fazer ao próximo aquilo que queremos para nós mesmos, porque aí estaremos com a consciência tranquila e passaremos a vida espiritual com tranquilidade. Aquele que desencarna com ódio, com desejo de vingança, vai chegar do outro lado perturbado. Aquele que desencarna no momento da morte e encara a passagem como uma ocasião natural da vida e passageira comum a todos nós, né? Uma continuidade com gratidão, aguardando a bondade divina, vai despertar com tranquilidade. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho falando sobre o Código Penal da Vida Futura. O Livro dos Espíritos, com suas 1019 questões, tem respostas para as principais dúvidas do ser humano. É o livro basilar da doutrina espírita, contendo seus aspectos filosófico, científico e religioso. O Livro dos Médiuns, segundo livro da codificação espírita, é um guia seguro para aqueles que são médiuns ou para aqueles que se interessam pela parte científica da doutrina espírita. O terceiro livro do Pentateuco espírita é o Evangelho segundo o Espiritismo. Nele, Allan Kardec reuniu os ensinos morais de Jesus e os comentários dos benfeitores espirituais à luz da doutrina espírita. Estamos de volta, hoje falando sobre o tema O Céu e o Inferno. Está conosco Orson Peter Carrara, que é da cidade de Matão, estado de São Paulo. Orson, e o Código Penal da Vida Futura? Que documento precioso, querida Ivone. O Código Penal da Vida Futura, como dissemos no bloco anterior, com 33 itens, dá material para um congresso. Se nós pudéssemos resumir o Código Penal da Vida Futura em 3 itens, nós poderíamos dizer o seguinte: Kardec diz isso lá no Código Penal da Vida Futura. Nós sofremos porque somos imperfeitos. Primeiro item do resumo.
Nós enfrentamos as dificuldades porque ainda nos caracterizamos pela imperfeição. Somos criaturas em aprendizado. Segundo item do Código Penal da Vida Futura. Toda imperfeição traz consigo o seu próprio castigo. Que não é castigo, é uma consequência da nossa conduta. Mas sofremos a consequência. Alguém que tem inveja, que é uma imperfeição moral, alguém que tenha ciúme, que é uma imperfeição moral, alguém que tenha vingança, desejo de vingança, vai sofrer os efeitos disso, como a ansiedade, a tortura interior, a dificuldade. Segundo item. O terceiro item, resumo do Código Penal da Vida Futura. É pela vontade que o espírito pode mudar a sua situação. A vontade é determinante. O desejo de melhorar deve ser a nossa maior busca. Esse ímpeto de melhorar a si mesmo, de vencer as imperfeições, de procurar equilíbrio na vida é que vai nos garantir a paz que tanto queremos. Esta paz interior do céu consciencial, de sentir-se bem, esta brisa suave que nos ajuda, é proveniente dos comportamentos de mudança, vencendo o homem velho e trazendo para dentro de nós o homem renovado. É muito bonito na doutrina espírita esta proposta, né, de apresentar a causa e a solução. Muito, a doutrina é maravilhosa, né, Ivone? Como que nós resolvemos essa questão? A vontade de mudar, o esforço, né? O esforço em nossa vida é tudo, né? O esforço é determinante para a evolução, porque nós podemos ficar estacionados pela indolência, pela negligência, pelo descuido, mas podemos avançar muito quando temos o empenho. E normalmente nós desvalorizamos, não damos o devido valor à vontade, esta alavanca que é capaz de nos levantar das adversidades. Porque é uma tendência humana de se acomodar à adversidade. Ah, eu sou assim mesmo, a vida quis assim, e a gente se entrega indolente. No entanto, pela vontade nós somos capazes de levantar e superar, e vencer as dificuldades para seguir adiante com essa determinação que é tão necessária para a vontade do Espírito, para a evolução do Espírito. E quando você falava, eu associava também a felicidade que desfruta o Espírito ao se tornar perfeito. Por quê? Porque ele se libertou dos vícios, não é? Você me chama a atenção para uma coisa que eu me lembro sempre, com muita emoção, quando me refiro a esse assunto. A gente percebe muito nos relatos dos espíritos, nos depoimentos psicografados e mesmo nas mensagens psicofônicas, muitas delas registradas em livros, que quanto mais o espírito vai evoluindo, quanto mais ele vai avançando o intelecto moralmente, a sua visão de conjunto vai se abrindo, a sua consciência vai se tornando mais clara e ele vai assumindo mais responsabilidade perante si mesmo e perante seus irmãos. Mas há uma coisa determinante que me comove muito, me comove sobremaneira. Quanto mais o espírito evolui, mais ele sente e entende a grandeza da paternidade divina e se encanta com a maravilha da obra da criação de Deus, né? Porque nós não somos seres esquecidos, não somos. Somos seres que somos imensamente amados, mas nós ainda estamos muito vacilantes. Não temos sensibilidade para perceber isso, É né? preciso assumir a condição de filhos de Deus e seguir destemido rumo a esta felicidade que há de ser construída através do esforço, é da lei. Então, na segunda parte, Allan Kardec colocou o depoimento dos espíritos, né, como você colocou, de todas as categorias, né, espíritos felizes, suicidas, infelizes, né? Como são esses depoimentos? Pois é, Kardec fez uma classificação didática muito interessante na segunda parte do livro. Se a gente abrir o índice, a gente vai perceber isso. Depois, naturalmente, a gente vai adentrar os textos, a classificação que ele fez de espíritos felizes, endurecidos, suicidas, homicidas, rebeldes, etc. Tem lá uma classificação no índice. Esses depoimentos apresentam os espíritos relatando a própria situação, e muitos deles contando a razão por que estão em determinada situação. A razão por que estão em sofrimento. Eu me lembro de um caso de um espírito de uma senhora que se sentia num vazio. Ela se sentia num vazio completo, nada, não conseguia tocar, não via nada. Era como se fosse uma bruma, como se fosse uma neblina, algo estranho. Ela não via ninguém, não via nada, era um vazio, não tinha referência nenhuma. E ela se comunicou dizendo, reclamando dessa situação. E Allan Kardec perguntou a São Luís por que esse espírito estava nessa condição. E São Luís respondeu que essa mulher não prejudicara ninguém. Kardec levantou a hipótese, mas essa mulher prejudicou muita gente. Ele falou, não, ela não fez nada para ninguém. Mas não fez o mal e nem o bem. Ela foi totalmente
Ela fica omissa em tudo. Ela não prejudicou ninguém, mas não fez mal para ninguém. Quer dizer, não despertou a gratidão em alguém. Porque tudo que você faz, você pode despertar a gratidão em alguém ou despertar a aversão em alguém. A gratidão vai reverter em alegria para nós, em amparo. O prejuízo que causamos em alguém vai reverter em alguma lágrima, em alguma aflição. Então daí a importância de pensarmos, é do nosso próprio interesse fazer o bem, perdoar, atender, acolher, beneficiar aquele que está sofrendo. Porque a consequência volta para a gente mesmo. Daí o Código Penal da Vida Futura, relembrando que as imperfeições trazem essas dificuldades. Eu me lembro de um depoimento que nos traz muitos ensinamentos também, não sei se você se lembra, porque são muitos, né, os depoimentos. Então, alguns marcam e a gente se lembra, né? É o da Condessa Paula, né? Sim, muito bonito. Não me lembro em detalhes, mas é muito marcante esse caso, né? Sim, quando ela na Terra foi uma condessa e viveu muito, na bem, riqueza, né? muito bem, tudo. E ela descreve a felicidade que ela desfrutava no plano espiritual de uma forma assim que ela diz, né, que ela não teria nem palavras que nós entendêssemos para expressar. Mas por quê? Porque apesar da riqueza, né, ela se dedicou ao próximo, ela tinha um espírito de doação, de amor ao próximo. E interessante também ela dizer das reencarnações que ela levou se preparando para poder renascer na riqueza e não falhar. É porque a riqueza é uma tentação para o espírito, né? É uma tentação para o egoísmo, para a acomodação, para a indiferença com as dificuldades alheias. É uma grande prova a riqueza. Você se lembra da Condessa Paula, e eu me lembro de outros depoimentos de espíritos que vêm relatar a sua felicidade por estarem com a consciência em paz. É isso que a gente tem que conquistar, né? Exatamente. A paz de consciência, que é o céu interior que dá harmonia ao espírito. E como você colocou, isso é uma construção. Gradativa, né, Ivone? Gradativa. Não dá para fazer de uma vez só. É o esforço continuado, diário, né? Aquela perseverança nas boas causas humanitárias, em favor de nós mesmos, em favor do próximo. O livro Céu e Inferno é mesmo de uma preciosidade que o telespectador, naturalmente, não pode perder a oportunidade de ir lá constatar pessoalmente. A gente sempre sugere aos telespectadores, né, que não é porque não frequentam uma casa espírita, porque não são espíritas, que não vão ler, né? É uma forma de conhecer, independente de ser adepto de uma religião ou de outra. Pois é, você citou, fez a pergunta, inclusive, sobre o momento da morte. Esse capítulo que está lá, esse item do Céu e Inferno, que se chama O Passamento, normalmente fica esquecido. E está lá um documento preciosíssimo para analisar o instante da morte. Orson, realmente esse assunto é um assunto que daria muito tempo para nós conversarmos, né? Mas nós queremos te agradecer mais uma vez pela participação, por ter nos trazido tantos esclarecimentos. É uma satisfação, Ivone, só tenho que agradecer aos amigos, aos telespectadores, por esse instante de fraternidade e podermos falar da doutrina espírita. Muito obrigado. Muito obrigada. Agradecemos a todos vocês e queremos lembrar que este programa, bem como muitos outros já exibidos, podem ser vistos no site amemmaringá.com.br. Muito obrigada a todos e muita paz.